medalha dourada dele nos Jogos. Quem também fez história foi Antônio Tenório. O judoca cego se tornou tetracampeão paralímpico. Não só a natação e o judô trouxeram medalhas. Aqui no Ninho de Pássaro, mesmo com o mau tempo, a tocha olímpica continuou a iluminar, principalmente os brasileiros, que conquistaram as primeiras medalhas do atletismo do Brasil. O sucesso foi nas provas para os atletas com deficiência visual. Com uma cordinha presa ao pulso, eles correm acompanhados de um guia. Você tem que estar bem, não só física, mas psicologicamente, para chegar na hora ali você ter a tranquilidade e fazer ele ficar tranquilo. Porque se o guia dá segurança para o atleta vai embora, entendeu? E o guia Justino Barbosa deu muita segurança para Lucas Prado ganhar o ouro nos 100 metros e se tornar o atleta mais rápido do mundo na categoria. 11 segundos e 3 centésimos. Na prova dos 100 metros para mulheres, mais Brasil. Terezinha Guilhermina ficou com a prata e Adria dos Santos com o bronze. Os brasileiros também dividiram o pódio pela primeira vez na bocha para cadeirantes. Dirceu Pinto levou o ouro e Eliseu Santos o bronze. Com essa chuva de medalhas, nós subimos 2 posições e estamos em 5º lugar atrás da Ucrânia no quadro de medalhas. A China lidera, seguida pelo Reino Unido e Estados Unidos. Gil Rugai, acusado de matar a tiros o pai e a madrasta dentro de casa em São Paulo, voltou para a cadeia 4 anos depois do crime. A liberdade provisória foi revogada porque ele mudou de estado sem avisar a justiça. De óculos e moletom, Gil Rugai chegou algemado ao Instituto Médico Legal em São Paulo no começo da noite. Ele foi preso na casa da mãe na capital paulista. Esse seminarista, o rapaz hoje com 25 anos, é acusado de matar a tiros em março de 2004 o pai e a mulher dele. O motivo, segundo a polícia, teria sido uma briga entre pai e filho. Na época, ficou comprovado que Gil Rugai falsificou a assinatura do pai para sacar R$100 mil para colocar em uma outra firma que ele mantinha em segredo. Gil Rugai ficou 2 anos preso. Foi solto em abril de 2006, depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a prisão preventiva estava sendo levada por tempo excessivo, já que o julgamento não tinha acontecido. Situação que hoje continua a mesma. 4 anos após o crime, o júri ainda não tem data marcada. A nova prisão foi decretada porque Rugai mudou de estado sem comunicar à justiça. No despacho, o juiz diz que o réu mudou de endereço ao menos 2 vezes no último ano. A primeira para o estado do Rio de Janeiro e a segunda para o Rio Grande do Sul, vindo a morar em cidade próxima aos países do Uruguai e Argentina. E mais ainda, trabalhando em cidade situada praticamente na fronteira, onde existe possibilidade concreta de fuga do país por via rodoviária. Ele teria que ter pedido a autorização da justiça. E a justiça iria analisar se seria viável ou não a sua pretensão de morar fora do estado de São Paulo. Os advogados de Gil Rugai informaram que amanhã vão entrar na justiça com um novo pedido de habeas corpus. O SBT Brasil teve acesso a informações que mostram como foi decidida a morte dos irmãos Igor e João Vitor, esquartejados na Grande São Paulo. Eles deram a entender claramente que a casa da família não era o melhor lugar para ficarem. Foi neste abrigo, em Ribeirão Pires, que os irmãos Igor e João Vitor ficaram por causa dos maus tratos que sofriam dentro de casa, onde viviam com o pai e a madrasta. Foram 9 meses, de abril do ano passado a janeiro deste ano, a pedido do Conselho Tutelar. Neste período, que foram 9 meses, nós nunca vimos nada diferente, Eles vinham visitar as crianças, às vezes que eles vinham visitar, as visitas aconteciam de forma tranquila, nada excepcional. Este documento do Poder Judiciário de São Paulo mostra que em dezembro de 2007, a coordenação do abrigo sugeriu que os meninos voltassem para a família, alegando que João Vitor e Igor manipulavam a realidade para contemplar desejos pessoais. Mas a relação dos meninos com o pai e a madrasta era problemática desde 2005. Este boletim de ocorrência mostra que os 2 garotos foram parar no hospital depois de uma surra da madrasta, porque pegaram pãezinhos sem autorização. O destino de Igor e João Vitor foi decidido na semana passada. Eles foram levados para a delegacia por guardas civis, depois de serem encontrados no centro da cidade. Os meninos disseram que tinham sido expulsos de casa, mas não adiantou. Por ordem de uma representante do Conselho Tutelar, tiveram de voltar para casa.
2 dias depois, na sexta-feira, os meninos estavam mortos. É um caso muito sério, essa senhora deve estar passando por momentos muito terríveis e creio que seria interessante que ela se manifestasse a respeito. A madrasta e o pai, os principais suspeitos, estão presos. Ela já confessou que ajudou o marido a matar e esquartejar os garotos. Hoje, na delegacia, foram tomados novos depoimentos. O mais importante, o do filho legítimo de Eliane Aparecida Rodrigues, um rapaz de 20 anos que optou por morar com a tia no início do ano. Para a polícia, é importante ouvir parentes e amigos antes de tomar o depoimento oficial do pai dos meninos, João Alexandre Rodrigues, que continua negando participação no crime. Um polonês de 45 anos foi preso acusado de violentar a filha durante 6 anos. O agricultor trancava a filha no porão de casa na aldeia de Grodziska para abusar da menina que hoje tem 21 anos. A filha teve 2 crianças dadas para adoção pelo pai. A mãe da polonesa disse que tinha medo de denunciar o marido porque era ameaçada de morte. A notícia chocou a Polônia e lembra o caso do austríaco Józef Fritzl, que trancou a filha no porão por 24 anos e teve 7 filhos com ela. Em abril, Fritzl foi preso e condenado a 100 anos de cadeia. A ONU lançou um alerta mundial sobre o avanço das drogas sintéticas. O consumo de êxtase já supera o de cocaína. Ele começou com a maconha aos 18 anos. Logo veio a curiosidade em experimentar o êxtase. Você tem energia, você acaba ficando animado. A questão tem gás para fazer as coisas. Uma pesquisa da Organização das Nações Unidas sobre drogas sintéticas traz dados preocupantes. O êxtase, produzido principalmente na Europa, mudou de rota. O consumo nos países ricos se estabilizou ou até mesmo caiu. O tráfico agora tem como alvo clientes de países em desenvolvimento, como o Brasil. Na América do Sul, em 6 anos, o consumo de êxtase aumentou 47%. Na África, 100%. A situação é mais preocupante em países da Ásia, onde o número de usuários cresceu 300%. Segundo a ONU, em todos esses continentes, o consumo de êxtase já supera o de cocaína e heroína juntos. O comprimido provoca euforia, aumenta a percepção de som, de cores e pode causar alucinação. A droga, que custa caro, se popularizou em todo o mundo em festas de música eletrônica. É a droga dos rave, a droga das festas e por isso que é muito popular entre os jovens. Este psicólogo explica: o uso prolongado pode trazer distúrbios no sono, ansiedade, alteração de humor e até graves problemas neurológicos. Eles euforizam somente no momento do efeito pleno, quando está sob o efeito da substância. Mas, a um período mais largo, eles agem como drogas depressoras. Há 2 dias da chegada do Exército para garantir a segurança na campanha eleitoral do Rio, a Força Nacional de Segurança recebeu a notícia de que será despejada. Vidinha tranquila, até para quem é o responsável pela segurança do quartel, cercado por favelas. A temporada da Força Nacional de Segurança no Rio já dura mais de 600 dias. E o clima é de cordialidade. Mais de 1.000 agentes chegaram antes dos Jogos Pan-Americanos no ano passado. 400 ficaram. Nas ruas, só mesmo os policiais que vigiam os acessos ao Complexo do Alemão, na zona norte da cidade. Eles nunca entraram nas favelas. Agora, o contrato do Estado com o governo federal acabou. E o terreno do Batalhão de Infantaria do Exército vai ser vendido. Operaram a instalação do Exército, estava caindo aos pedaços. E agora estão querendo desalojá-los para dar para o supermercado. Acho que vamos esperar um pouco mais, né? O despejo vai acontecer até o final deste mês. Os agentes da Força Nacional de Segurança vão deixar para trás as barricadas e diárias de R$120. O Rio perde a tropa de elite, mas ganha o reforço temporário de militares das Forças Armadas. A cúpula da Segurança Pública do Estado veio a pé para a reunião com militares e o representante do Tribunal Regional Eleitoral. Os soldados chegam ao Rio nesta quinta-feira. Cerca de 900 homens vão reforçar a segurança durante as eleições no Rio. 24 áreas em 4 municípios serão patrulhadas por soldados. As primeiras são favelas que ficam na Zona Oeste e são controladas por milícias ou traficantes de drogas. A atuação deles
É uma atuação simplesmente de entrar e ocupar determinados espaços para que os candidatos façam a sua manifestação. E se o reforço não for suficiente, para que o eleitor não seja pressionado, o TRE adotou outra medida. Proibiu o uso de câmeras e celulares nas cabines. No fundo, todas soluções passageiras de emergência. Nenhum plano sério e definitivo de segurança para conter o crime no Rio de Janeiro. Câmeras de segurança filmaram assaltantes e vigilantes trocando tiros no estacionamento de um shopping em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Os seguranças carregavam o carro forte com malotes de dinheiro quando o veículo branco passou pelo local. Os vigias, que pareciam tranquilos, de repente entraram no carro blindado. No estacionamento, as pessoas começaram a correr. De dentro do carro forte, os vigilantes trocaram tiros com os ladrões. Um assaltante foi baleado na perna e se arrastou pelo chão. Logo depois, a câmera voltou a fazer imagens do carro branco. Um dos ladrões desceu para socorrer o ferido. De acordo com a polícia, eram 8 bandidos e todos fugiram sem roubar nada. Armas e 3 carros usados na tentativa de assalto foram encontrados perto da Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã, quando o SBT Brasil estará de volta às 9 horas da noite. Fique agora com mais um capítulo de Pantanal. Boa noite e até lá.